Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, estamos na reta final das mensagens da doutrina do Espírito Santo. Eu gostaria de comentar acerca dos dons espirituais. Eu não sei se eu poderei encerrar esta mensagem hoje, mas tentarei comentar o máximo acerca desses dons espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmão, que sejais ignorantes. Amados e diletos irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo não queria que a igreja de Corinto fosse ignorante acerca dos dons espirituais. E da mesma maneira, eu acredito que o Espírito Santo não queira que nós venhamos ignorar os dons. Para que servem os dons? Por que os dons estão à disposição da igreja? Não são poucos, amados, que na vontade muitas vezes de fazer a obra de Deus, esquece do que são, do que significam para Deus, esquece de viver para Deus. O que fazemos em benefício do engrandecimento do reino de Deus não é mais importante do que somos para Deus. Nós somos, ao olho de Deus, filho de Deus. E sendo filho de Deus, ora, um pai que ama o filho está mais preocupado com a sua formação moral e espiritual que propriamente com os seus feitos. Amados, Deus está preocupado que nós venhamos buscar a santificação, abundar em santidade, do que aquilo que muitas vezes tentamos fazer para agradar a Ele. Então, o ser é mais importante que o que fazemos. Não quero com isso diminuir a importância dos dons, amados. Muitas pessoas são cheias de dons, mas vivem uma vida que aparentemente não vive conforme a vontade de Deus. Muito, amados irmãos, produz fruto que não é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito revela o caráter de Deus para o cristão, enquanto os dons, amados, do mesmo é o dom do Espírito, revela o resultado, o exercício interior, o relacionamento com Deus. Em outras palavras, o fruto significa ser, enquanto os dons significam fazer. Mas qual é a razão de eu estar falando isso? O que, na verdade, muito cristão sai pelo mundo afora, pregando o evangelho, usando os dons que foi a ele entregue, curando, libertando, fazendo muito milagre, sem, no entanto, manterem um contato íntimo e profundo com o seu Criador, com o Pai Celestial. Ao contrário, porque pensam que tem os dons espirituais, relaxam e começam a produzir frutos estragados. Relaxam e os frutos, que seriam o fruto do Espírito, acaba dando vazão muitas vezes às paixões da carne, apagando, extinguindo o próprio Espírito de Deus que foi nos dado, que foi nos entregue pela vontade e pela benignidade do Pai. Muitas pessoas acabam entristecendo inclusive o Espírito Santo, produzindo frutos estragados. E o próprio Jesus diz que pelos frutos os conhecereis. Os dons que recebemos do Espírito Santo.
E esse dom reflete as diferentes modalidades na execução da obra de Deus. E todos cristãos, amados, deveriam buscar abundar na graça de Deus. Deveriam buscar revestir-se através desse instrumento que o Espírito Santo lhe proporciona, tanto com os frutos quanto com os dons. Os frutos estão sempre em destaque, amados. Você pode ser cheio de dons, mas o seu fruto, aquilo que você está produzindo, a produção, aquilo que identifica a boa obra, o fruto, ele sempre está em destaque. E os dons será uma consequência totalmente voltada ao fruto produzido. Os dons, portanto, será a manifestação genuína daquilo que você já está produzindo através dos frutos, porque o fruto reflete a benignidade de Deus. Se nós analisarmos as passagens, quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele deu uma ordem onde está ele dizendo para seus discípulos: ide. Quando o Senhor Jesus enviou os seus primeiros discípulos, enviou no caso os 12 discípulos, para fazer a sua obra, deu-lhe ordem, ele diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. O Senhor Jesus, então, ele nos deu os dons gratuitamente. Muitas pessoas têm usado os dons, amados, para arrecadar verba. Tem pessoas que, após expulsar um demônio, já passa a salva pedindo uma contribuição. Tem pessoas que, ao profetizar para você, já vem te cobrando, pedindo uma oferta especial. Tem pessoas usando, inclusive, me mandando a conta bancária para ser depositado na sua conta bancária. E os dons são do Espírito, o Espírito que distribui este dom para quem Ele quiser. Portanto, o Senhor Jesus deu uma ordem, essa ordem está no imperativo. Ele diz: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai o leproso, expeli os demônios, ou seja, expulsai os demônios. Agora ele diz: de graça vocês receberam, e de graça vocês devem dar. Essa ordem nunca poderia ser obedecido se o mesmo Senhor não tivesse dado condição para seus discípulos obedecessem naturalmente. Essa ordem só poderia ser cumprida se o Senhor Jesus tivesse nos capacitado. A ordem foi dada, amado. Jesus deu a ordem. Ele liberou sobre mim a autoridade. Ele liberou sobre você a autoridade. Essa autoridade foi outorgada a cada um de nós. Portanto, o Senhor Jesus enviou no princípio seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. E fez também o mesmo logo após com 70 homens, dando-lhe a mesma autoridade, o mesmo poder, com o objetivo de ajudar as multidões carentes, as multidões que necessitava de um milagre em sua vida. E essa ordem do Senhor Jesus, ela nunca foi revogada. O Senhor jamais revogou essa ordem, pois ela precisa ser obedecida nos dias atuais, tanto quanto foi nos dias do apóstolo primitivo, porque o Senhor daquela época é o Senhor
do tempo. Ele é o Senhor do passado, Ele é o Senhor do presente, Ele é o Senhor de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso a sua palavra tem de funcionar hoje da mesma maneira como funcionou no tempo, no passado, amado. Se você dá uma ordem dentro do mundo espiritual, você não precisa ficar preocupado. Você deu a ordem, ao dar a ordem, isso vai acontecer. Tem que acontecer. Se você mandar um demônio bater em retirada, ele terá que sair, porque ele reconhece a autoridade que está atrás de você. Se você expele, dá uma ordem para que a enfermidade saia do corpo de uma pessoa, a enfermidade tem que sair. Porque você está usando a autoridade que Jesus te deu. Você está fazendo isso em nome de quem? Jesus mesmo disse, em meu nome. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não fique preocupado. Se você deu a ordem, então você não precisa ficar repetindo esta ordem. Muitas pessoas entram na fila, pedem oração. Quando é manhã, entra novamente na fila e pede a oração pela mesma causa. Anulou a primeira oração. Anulou, não teve fé o suficiente. E por não ter fé, não irá alcançar. Não irá obter. Pois, se você deu uma ordem dentro do mundo espiritual, então esqueça. Porque vai acontecer. Satanás só conhece a autoridade que está por trás de você, que é o Senhor Jesus. Você pode até ser insignificante, mas você foi revestido pela autoridade. E esta ordem do Senhor, ela nunca foi revogada, amado. Muitas pessoas sinceras acabam errando o alvo, porque acabam sendo ignorantes do pleno conhecimento de Deus. Dizem que naquela época foi o próprio Jesus que fez os milagres e que os apóstolos também o fizeram porque foram especialmente comissionados para isso. Ou seja, que os milagres foram realizados porque Jesus estava presente em sua vida. A verdade é que naquela oportunidade o Senhor estava com os apóstolos em uma forma física. Hoje temos o mesmo Senhor, temos a mesma Senhor habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Não do nosso lado, mas porém dentro de nós. Veja bem, amados, nós temos um privilégio maior ainda, pois o Senhor está habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo. Deus nunca mais vai usar homens do passado para dar continuidade à sua obra, pois eles foram usados por Ele na sua época. Hoje Deus quer usar cada um que vive uma vida alicerçada no Senhor Jesus, que crê e tem plena certeza, tem a certeza de fé na pessoa do seu Filho, de Jesus Cristo. Por isso, amado, existem os frutos e os dons do Espírito Santo, a fim de capacitar a cada um de nós, a nos dar a capacidade de colocar esses dons, para colocar esses dons a serviço da exaltação da glória de Deus. Outra coisa que precisamos compreender sobre os dons espirituais, que a obra de Deus neste mundo é o fato de que tanto os frutos como os dons são exclusivamente de propriedade do Espírito Santo. Acerca dos dons, o próprio Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, nos dá informação dizendo: Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos,
segundo ereis guiado. Segundo ereis guiado, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso significa, amados, que ninguém pode dizer que Jesus é um mentiroso ou amaldiçoar o Senhor Jesus se estiver manifestando em sua vida o Espírito Santo. Também qualquer que dizer que ninguém pode expressar o nome de Deus se não for inspirado pelo Espírito Santo. Em resumo, todo bem provém do Espírito Santo através de nós, e a todo mal ele vem do diabo através daqueles que praticam maldade. Portanto, amados, precisamos conhecer o nosso direito, precisamos nos revestir do poder e da autoridade. Os dons, ele está disponível para a igreja. O apóstolo alista os dons espirituais. Ele dá-nos a compreender que os dons são dons do Espírito Santo e são ele alistados na seguinte ordem. Os dons de revelação, quais são eles? São a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. Estes estão classificados para que possamos entender melhor, para que possamos compreender quais são os dons do Espírito Santo. Eles foram divididos em três categorias distintas. O dom da palavra do conhecimento revela as coisas que já ocorreu, mas que está muitas vezes oculto na mente de Deus. O dom da palavra da sabedoria revela a própria mente de Deus, trazendo-nos uma revelação de algo que ainda vai acontecer, mas que Deus nos está alertando para algo que vai acontecer. O discernimento do Espírito, ele nos revela que Espírito está atuando atrás de uma manifestação. Existe Espírito, amados, imitando os próprios dons espirituais. Existem pessoas fazendo cura milagrosa por meio de espírito enganadores. E o dom de discernir o Espírito, ele está disponível para que possamos discernir atrás de uma manifestação que Espírito está operando. Existem os dons de poder. Quais são os dons de poder? É o dom de curar. Esse dom, ele não está simplesmente especificado como dom, ele está no plural, os dons de curar. Porque são vários dons, amados. São vários dons. O presbítero Gregório percebeu que quando tem orado pelas pessoas que têm problema renal, as pessoas recebem a cura instantaneamente. Muitas destas pessoas têm recebido a cura de pessoas que têm problemas renal, cálculo renal, recebe a cura. Mas quando eu tenho orado por pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca, essas pessoas não recebem a cura. Por quê? Porque o dom que eu tenho, o dom de curar, é para orar pelas pessoas que têm problema renal. Então, o dom de curar são vários. Muitas pessoas oram pelas pessoas que têm câncer. O câncer desaparece instantaneamente, porque o dom que ele tem é para expulsar o câncer. E assim por diante, amado. Portanto, os dons de poder são dons de curar, operação de milagres e o dom da fé. E eu quero vos dizer, amados, que o dom da fé, ele precisa ser exercitado em todos os outros demais dons. Pois sem fé, não há possibilidade de operarmos nenhum dom. Nenhum dom do Espírito poderá ser operado se houver falta de fé. Se não houver fé suficiente para atuarmos dentro
do universo espiritual, o dom de operação de milagre. Você orar pela pessoa que está com câncer, com estado totalmente já desenganado pela medicina, onde o médico diz somente um milagre pode salvar este paciente. E você colocar a mão sobre esta pessoa e repreender este câncer, o câncer desaparecer, isto é um milagre. Você orar por uma pessoa que morreu e esta pessoa ressuscitar, isto é um milagre. Isto é um milagre. Portanto, para você fazer isso, você precisa ter o dom da fé, atuando com o dom de operação de milagre. Ou seja, o milagre é conhecido também como dons de operação de maravilhas. Este dom está disponível para todos aqueles que creem no Filho de Deus, para todos aqueles que buscam a presença do Espírito Santo de Deus. E existem os dons de inspiração, que são a variedade de língua, você falar em línguas estranhas, ter a capacidade de falar a línguas estranhas, desconhecido para você. E a variedade de línguas, amados irmãos, você pode tanto falar línguas totalmente desconhecido para este mundo, como você falar línguas de outros países que você nunca conheceu. Você está pregando muitas vezes no altar, de repente o Espírito Santo toma a sua língua e você começa a falar em japonês para uma determinada pessoa que está dentro da igreja e só ele recebe esta mensagem. Porque ele consegue interpretar, ele fala em japonês. Ou você falar em inglês, mas você não conhece, você nunca falou inglês. Este é a variedade de língua. E também falar em língua dos anjos. Ser capaz de falar na língua dos anjos está disponível para a igreja, está à disposição da igreja. Por isso que o apóstolo diz que os dons são diversos. Existe diversidade no ministério, mas um Espírito opera tudo. E tem o dom da capacidade de interpretar as línguas. É quando as pessoas estão falando em línguas estranhas, e você levanta e começa a interpretar esta língua estranha, ela se torna como se fosse o dom da profecia. Pois você é capaz de transmitir uma mensagem que um determinado irmão está falando em línguas estranhas, você interpreta por meio do Espírito Santo. O dom da profecia. Todo mundo quer ser profeta, amados. Todo mundo quer ter vontade de ser profeta. Mas pagar o preço de um profeta ninguém quer pagar. A palavra do conhecimento. Nós sabemos, amados irmãos, que existe esta palavra do conhecimento por meio da palavra de Deus. Certa ocasião o Senhor Jesus exclamou: graça te dou, Pai, o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios, aos instruídos, e os revelaste ao pequenininho. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Mateus 11, verso 25 e verso 26. Deus, Ele nos revela o conhecimento que está oculto. É claro, amado, que o conhecimento neste mundo vem se acelerando. As faculdades, as coisas que você aprende através da sua própria inteligência. Mas aqui está falando sobre aquilo que está oculto, amado. A humanidade, ele tem buscado muito conhecimento humano, o conhecimento terreno. Nós precisamos buscar a sabedoria oriunda de Deus, pois a sabedoria da terra, ela é corruptível, ela se corrompe, mas a sabedoria que vem do alto, ela é eterna, ela subsiste. Portanto, amados, eu hoje não estarei falando sobre todos os dons, e estarei encerrando inclusive as mensagens da doutrina do Espírito Santo, pois já gravei vários áudios falando acerca dos dons espirituais.
Se vocês tiverem interesse sobre esses dons espirituais, se quiserem conhecer mais intimamente, entre em contato comigo. Eu tenho todos os áudios gravados acerca dos dons espirituais. Eu tenho, inclusive na minha página, no YouTube, os meus áudios sobre os dons espirituais. Então, amado, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje, encerrando minha mensagem acerca dos dons espirituais. E segunda-feira eu voltarei trazendo um novo estudo. Não sei o que estarei fazendo, qual será o estudo que estarei elaborando, mas estarei estudando para ministrar um novo ensino. Um novo ensino não, porque tudo que eu tenho ensinado não é novo. Ele é da parte do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, eu encerro aqui, Pai, os estudos acerca da doutrina do Espírito Santo. Te dou graça, meu Deus, pois vários áudios foram gravados acerca do ministério da doutrina do Espírito Santo. Eu acredito, meu Pai, que alguém compreendeu a mensagem que o Senhor tanto inspirou o meu coração para ministrar. Pois se não fosse dessa maneira, meu Deus, as minhas palavras seriam lançadas ao vento e nenhum efeito faria no coração deste teu servo, desta tua serva. Mas, porque eu creio no poder que vem do alto, do revestimento do teu Espírito Santo, é que eu busco todos os dias, ó Pai, ao ministrar tua palavra, a entrar na dimensão do teu Espírito, a olhar dentro da dimensão do mundo espiritual, a interpretar, Senhor, segundo o teu Espírito Santo concede, que eu venha interpretar e transmitir tua palavra, Pai. Então, meu Deus, eu venho orar por este meu irmão, por esta minha irmã, que tem, Senhor, me acompanhado através da rede social. Ó Deus, visite essas pessoas que muitas vezes estão enfermas, acamadas, Pai. Que estão, Senhor, com o seu corpo físico abatido, com a sua alma carente e necessitada. Eu oro, meu Deus, apresento a vida de cada um. Entra, Senhor, no projeto familiar, entra, Senhor, no projeto conjugal, entra, Senhor, no projeto empresarial, entra, Senhor, no lar desse teu servo, dessa tua serva. Toma posse, meu Deus, do nosso coração, da nossa vida. Vem nos impactar. Vem nos direcionar, vem falar conosco, vem nos dar visão, vem nos dar revelação, Senhor. Vem nos trazer, Senhor, uma palavra profética ao nosso coração. Vem nos dar, Senhor, o maná dos céus, o pão da vida, Pai, para que possamos prosseguir, ó Deus, saciando assim a nossa fome espiritual, saciando assim, Senhor, a nossa sede espiritual. Vem nos alimentar, Senhor, com alimento oriundo da Tua Palavra, Pai. Porque a Tua Palavra, meu Deus, verdadeiramente é pão. A Tua Palavra é verdadeiramente água que sacia a nossa sede. Por isso te louvo, exalto o Teu nome, glorifico a Ti, Pai. Te dou graça em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.